sobrou a Copa do Brasil para o São Paulo, apenas. Não, a Copa do Brasil, pelo menos, está na final, né? Já é uma É. grande coisa, né? É. O outro ele tinha que remar, né? E não conseguiu remar. Eu já falei no início que não adianta ficar apontando o dedo para o Rami Rodrigues. Claro, uma decepção. Entrou como herói, saiu como vilão. Foi o único pênalti perdido que acabou proporcionando a vitória da LDU. Mas faltou punch, faltou força, faltou, sei lá. Me deu a sensação, quando acabou o primeiro tempo, que foi decepcionante, isso que havia entre os torcedores, e isso também passou um pouco pelo time, que, olha, no Morumbi, mesmo perdendo de 2-1, a gente vira isso na hora que quiser. Sabe? Na hora que quiser. Quando acabou o primeiro tempo, eu falei, essa hora que quiser, eu acho que já diminuiu bastante, viu? A coisa ficou É. feia. Não é? Porque a expectativa que havia, eu falei com alguns torcedores do São Paulo, é que o São Paulo fosse sair matando, fosse saindo para cima, como fez contra o Corinthians. Qual o quê? A gente viu o contrário. E durante todo o primeiro tempo, a exceção daquela jogada do Lucas, foi muito bonita, lançaram para ele, e ele foi sozinho, né? Conseguindo entrar na área, mas a bola saiu. E aquela bola do Carilli, que Caleri. chutou em cima do Caleri, Caleri. em cima do Caleri, chutou em cima, chutou uma vez, depois chutou a segunda vez, o goleiro salvaram ali na área e tal. O que o São Paulo fez no primeiro tempo? Não é? Então, eu acho que foi a torcida do São Paulo, que decepcionou também, lembrou aquela velha torcida do São Paulo que comparecia pouco e apoiava pouco. Tem que se preparar. E eu acho, sabe quem ganhou força com esse jogo aí? O Flamengo. O Flamengo ganhou força para o confronto da Copa do Brasil. O Flamengo, vendo o São Paulo atuar, falou: peraí, dá para encarar numa boa. Se a LDU encarou o São Paulo no Morumbi, nós vamos lá. Tudo depende do jogo de ida agora no Maracanã. Eu fiquei muito decepcionado com o São Paulo. Eu acho que todo mundo contava favas contadas, torcida, técnico, jogador, imprensa, não sei o quê, e aconteceu tudo ao contrário. Ô, Juca, você acha que o trabalho do Sim. Dorival está murchando? São poucas vitórias nos últimos jogos, hein? Ô, Ancora, olha, é difícil que o São Paulino vai entender o que eu vou dizer agora, mas não há de ser nada. Veja bem, lembre-se que eu falei na sexta-feira, ou na segunda, sei lá quando, que eu achava menos difícil a classificação do São Paulo que a do Corinthians. Achava que o Corinthians não ganharia lá em La Plata e que o São Paulo ganharia no Morumbi e se classificaria. Bom, o São Paulo ganhou no Morumbi e o Corinthians não ganhou em La Plata. O torcedor, o observador isento, dirá que, do ponto de vista técnico, melhor ser eliminado como o São Paulo foi no Morumbi do que se classificar como o Corinthians se classificou em La Plata. Porque a atuação do Corinthians foi alguma coisa de abaixo da crítica, da crítica, da crítica. Ainda foi pior do que no primeiro tempo contra o São Paulo no Morumbi. Este Luxemburgo apequenou o Corinthians de maneira tal a que nem a camisa está se impondo. O time entra fisicamente, a linguagem corporal do time é de um time derrotado. Aquela velha coisa que ele dizia do time que a falta de vontade de ganhar faz perder, aquela bobagem que ele dizia, está cada vez mais clara, porque o Corinthians não tem nenhuma vontade de ganhar. Nenhuma vontade de ganhar. Né? E aí dizer que foi uma estratégia, quer dizer, é uma estratégia tomar 6 bolas na trave. Na história do futebol registrado só há um caso, Alemanha contra o Cazaquistão. Só que a Alemanha ganhou de 4-1. Chutou 6 bolas na trave durante o jogo. Né? Do Corinthians foram 4 bolas e mais 2 durante os pênaltis. O São Paulo, o grande pecado do São Paulo ontem não foi novidade. A hora de fazer o gol. Chances teve. Inclusive com o próprio Arboleda. Aquela bola que bateu na trave e que ele pegou mal no rebote, porque não esperava.
Houve um lance também que passou meio despercebido, que o Lucas ia fazer o gol. E o Caleri o atrapalhou. O atrapalhou não apenas porque foi na mesma bola, como porque estava impedido. Mas o Lucas ia sair na jogada linda dele. Além dessas jogadas a que o Zé Trajano se referiu. Sim, é verdade. A LDU assustou o São Paulo. Em 1 minuto, 2 chutes a gol. Uma bela defesa do Rafael. Depois, uma outra defesa do Rafael na jogada do Julio, né? Em que, diga-se, registre-se, o Lucas Moura foi quem atrapalhou, acompanhou o Julio no rush do Julio. Então, eu diria o seguinte, que do ponto de vista técnico, faltou pôr a bola para dentro e talvez a grande preocupação deva ser a gente se perguntar se o Caleri não está começando a descer a ladeira. Porque ele fez lances ontem que não são do Caleri, de reflexo lento na hora de finalizar. Mas do ponto de vista, olhando apenas o jogo, 1-0 foi pouco. Claro, levo em consideração que a LDU teve o prejuízo, bem apitado pelo juiz, da expulsão com 4 minutos do segundo tempo. E não soube, nunca mais, fazer um contra-ataque perigoso. Rafael não jogou mais, não apareceu no jogo. Mas o São Paulo não foi o massacrante que se esperava que fosse contra a 10. Mas daí a dizer que o São Paulo jogou mal, que o São Paulo... Não acho. Jogou mal foi o Corinthians. O Corinthians, sim. Foi uma partida para esquecer. Agora, uma partida inesquecível para esquecer. Inesquecível pelas traves. E não pelo desempenho do Corinthians. Então, eu faço... Agora, eu sei que o torcedor vai dizer 1000 vezes se classificar do jeito que o Corinthians se classificou do que ser eliminado como o São Paulo foi, diante da sua torcida, mais uma vez, né? Tira a confiança para a Copa do Brasil. Tudo bem, é assim mesmo. É assim que o torcedor reage. Eu procuro... Eu não sei se eu tô cada vez mais frio analisando jogos de futebol, o que é, mas o fato é que essa é a minha visão. Eu vejo assim.